Olá, pessoas. Meu nome é Felipe, eu sou engenheiro da Log e essa é a primeira etapa do nosso desafio Logbud. O que a gente já tem para hoje? A gente vai ver três coisas, basicamente. A gente vai ver uma breve introdução ao Google Colab, que é o nosso ambiente que vai ser usado durante todo o curso. Vai ter uma primeira impressão do repositório do Logbud e também uma primeira impressão do nosso desafio. Então, vamos começar. Bom, vocês vão receber um link que vai mandar para uma página igual a dessa aqui. E antes de explicar de fazer qualquer coisa, tem um avisozinho no início de todas as aulas pedindo para a gente clonar essa página antes de fazer qualquer coisa. Então vamos respeitar esse aviso, clicando em arquivo e salvar na cópia no Drive. Isso aqui vai automaticamente abrir uma nova página para a gente com o mesmo conteúdo que tinha na outra aula. A diferença é que agora a gente pode brincar aqui. Então é o seguinte, para quem não conhece, o Google Colab é um ambiente de desenvolvimento e o conteúdo dele é composto por células de texto, como vocês estão vendo aqui, e células de código. Então ele é tanto uma mistura de documentação como de prototipagem. E aí, aí para usar ele é o seguinte, é muito tranquilo. A parte de texto vocês vão usar mais para poder ler, mas se vocês quiserem, vocês podem alterar o texto se quiser, não sei por que, mas podem fazer isso, por exemplo, clicando duas vezes em algum texto. E aí vocês podem completar com qualquer coisa que vocês achem útil. E aí depois ao apertar Ctrl Shift Enter, ele fica atualizado com esta contribuição maravilhosa que eu dei aqui. E se vocês forem na separação entre uma célula e outra, tem aparece esses botões flutuantes para você criar uma nova célula ou de texto, por exemplo, esse daqui. Vocês podem editar aqui, que foi uma outra contribuição ótima que eu dei, ou de código. E também para deletar qualquer uma dessas, tem esse outro menuzinho que aparece aqui em cima quando a gente clica numa dessas células e a melhor coisa que eu posso fazer aqui agora é deletar isso aqui. Bem, isso é o que a gente precisa sobre texto. O que vocês mais vão usar aqui provavelmente vai ser código. É o seguinte, aqui dentro, vocês podem entender como se fosse um shell de Python. É uma mistura de shell de Python com um editor de texto. Então, por exemplo, se a gente escreve alguma sequência de comandos aqui que rodaria num shell e aperta esse play aqui do lado, ele pode levar um tempinho para trabalhar, mas aí em algum momento ele vai dar o resultado dessa operação. Para não e um outro atalho para a gente não precisar ter que ficar clicando nesse botão é simplesmente depois de digitar o que a gente quiser, apertar Ctrl Enter. E maravilhoso, mesmo resultado. Então aqui a gente pode editar e escrever o que quiser. E não precisa ser tudo numa linha só. A gente pode, por exemplo, colocar outras operações aqui em cima, ou qualquer outro tipo de código de Python, e no final apertar Ctrl Enter. Só que observa que independente do que a gente escreva aqui em cima, ele vai mostrar só a operação da linha de baixo. Então, se a gente quiser que tudo apareça, a gente pode ou colocar uns prints como sempre, como estou mostrando nesse outro código aqui. Aí aqui a gente vê os prints dessas duas linhas. E também ele mostra o print da última linha, porque, como por padrão, ele sempre mostra o resultado dessa última linha. E dá para fazer mais coisas aqui também, como isso aqui é simplesmente um código Python, a gente pode, por exemplo, criar variáveis, como aqui eu acabei de criar a variável A igual a 1, maravilhoso. E aqui a gente pode fazer operações com essas variáveis. E uma coisa interessante, um ponto importante a se focar aqui é que essas células elas têm uma memória compartilhada. Então, por exemplo, se em algum momento eu defino uma outra variável que se chama b igual a 5 aqui embaixo, e alguma célula lá de cima eu vou e defino e uso o b para fazer alguma coisa, como por exemplo, aqui eu vou deletar isso e vou simplesmente adicionar b com 1. Ao rodar isso aqui, ele, ele usa o b que a gente foi definido lá embaixo aqui. Então elas têm uma memória compartilhada. Isso pode ficar um pouco confuso para vocês, então usem isso aqui com sabedoria. Mas claro, não precisa ser só códigos inúteis assim, não. A gente pode criar funções também, importar coisas, por exemplo, vamos definir uma função aqui que calcula o perímetro de um círculo dado o raio. Então, por exemplo, isso daqui. Calcula o perímetro de um círculo, dado o raio. Há um ponto aqui importante, um ponto que eu acho que vale a pena tocar. A gente, todo curso, a gente vai escrever o nosso código em inglês, para vocês já se familiarizarem com o repositório, que está todo escrito em inglês. E por causa disso, vai acontecer algumas aberrações aqui, como eu tentando falar inglês. Então, acostume-se, por favor.
Então, nessa função, a gente já sabe que o perímetro de um círculo é simplesmente 2 vezes π vezes o raio desse círculo. Então, a gente pode simplesmente definir essa função assim, para vocês que são engenheiros, vocês sabem que π é igual a 3. Então, essa é a nossa função. Se a gente executar aqui, nada acontece, porque isso a gente só está definindo a função. Se a gente quiser ter um resultado, aí basta chamar essa função e observa que aquele autocompleta para mim. Vocês podem só apertar Enter. E vamos colocar um raio, por exemplo, de 1. No final ele vai retornar 6. Maravilhoso. Agora, para vocês que não são engenheiros e querem uma coisa um pouco mais certa, a gente pode importar a variável π do módulo, desse módulo aqui, map, e trocar o 3 por ele. No fim das contas, a gente tem esse resultado que é muito mais feio, mas muito mais certo, né? Então, então, isso é uma coisa que dá para fazer. A gente pode programar aqui, basicamente, usar isso aqui como se fosse um editor de texto, como eu já tinha falado antes. E, além de código de Python, a gente pode também executar alguns comandos em Linux. E, para isso, é só colocar uma exclamação antes dele. Por exemplo, esse comando pwd, ele mostra o caminho que a gente está. No caso, a gente vai estar na raiz dentro de uma pasta, dessa pasta content. E, da mesma forma, tipo, tudo que a gente precisasse fazer em comandos Linux, por exemplo, a gente pode fazer aqui. Se a gente precisar, por exemplo, instalar uma biblioteca, dá para usar e se vocês são acostumados com o pip install, dá para fazer isso aqui também, só colocando exclamação antes. Então aqui no caso a gente tentaria instalar a biblioteca NumPy, só que ela já está instalada. Mas daria para fazer isso com qualquer outra biblioteca. Então eu recomendo que vocês tirem um tempinho para brincar com isso aqui, fazer umas coisas um pouco mais elaboradas do que essa que eu fiz, porque esse vai ser o ambiente que vocês vão usar em todo o curso, beleza? Então, uma vez que a gente já se familiarizou com o ambiente de desenvolvimento, a gente pode partir para o nosso repositório. Uma contextualização. O repositório, a principal função dele é conter dados de entregas, na verdade, de pedidos em diferentes regiões do Brasil. Então, até no momento que a gente gravou esse vídeo aqui, que a gente fez o curso, a gente tinha de 3 regiões, que era do Distrito Federal, Belém do Pará e no Rio Grande de Janeiro, no Rio Grande de Janeiro, no Rio de Janeiro. E em cada uma dessas cidades, a gente tem diferentes sub-regiões também, cada uma com seus devidos números de entregas. Essas entregas, ou esses pedidos, eles não são dados informações reais, mas eles são artificiais, mas eles se correlacionam muito bem com informações que a gente já tem aqui na log. Então, para todos os propósitos, a gente pode tratá-los como se fossem dados reais, ou pelo menos, na melhor das hipóteses, mais realistas. Então, depois que vocês baixarem o repositório, vocês vão ter uma estrutura desse tipo aqui. Ele vai ter algumas pastas, né? Alguns arquivos com dependências, com informações do projeto. As duas mais importantes aqui vão ser essa logbud, que contém todo o código principal do projeto, e essa outra pasta data, que tem os dados. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa pasta de dados. Ela tem a seguinte estrutura. Dentro de data, a gente tem duas pastas. A primeira vai ter Primeiro, esse aqui são dados de instâncias de problemas de roteamento, que é o que a gente vai usar nesse curso, e a outra vocês podem ignorar ao longo do curso inteiro. Podem fingir que só existe essa daqui. E dentro dessa primeira pasta de instância, a gente tem várias outras subpastas com sub-regiões de cada uma daquelas regiões que eu tinha falado de antes. Então, por exemplo, 01, DF 0123 seriam 3 sub-regiões do Distrito Federal, e por aí vai. Essas duas pastas aqui, esse dev e train, o significado delas vai ficar mais claro para vocês no final do curso, então eu prefiro não apressar nada, mas para todos os propósitos, vocês podem tratar elas como se fossem a mesma coisa. Então, dentro de cada uma dessas subpastas aqui, a gente tem, quer dizer, um monte de arquivozinho .json. Esses arquivos aqui são os que têm efetivamente os dados de entrega que nem eu tinha exemplificado antes. Isso aqui significa o seguinte: esse primeiro arquivo, por exemplo, esse CVRP 0DF100, significa que a gente está na região do Distrito Federal, na sub-região 0, e esses são dados do 100º dia de entregas que a gente tem. Aqui a gente começa contando do 0, então 100 seria o 100º. Então, e mesma coisa para os outros. Eu acabei voltando. E a mesma coisa para os outros aqui.
Então, uma vez entendido isso, o problema que a gente tem resolvido é o seguinte: imagina que isso aqui são dados de alguma das instâncias anteriores, de alguns dias. Cada um desses pontinhos aqui são pedidos que têm que ser entregues, e eles têm que ser entregues por veículos partindo desse pontinho vermelho, que é o nosso ponto de partida, ou ponto de origem. O objetivo principal que a gente precisa resolver nesse projeto é agrupar esses pontinhos em veículos e cada um deles vai seguir uma rota, como eu estou mostrando nessa imagem da direita, para que todos eles sejam entregues. E acho que é meio óbvio para todo mundo, mas é ideal que essas rotas percorram uma distância total que seja o menor possível. Então, por exemplo, não seria muito interessante um pedido sair daqui do ponto de partida, a gente entregar um veículo sair desse ponto de partida, a gente entregar um pedido primeiro que está aqui em cima, depois voltar a entregar esse outro que está aqui embaixo, depois descer mais um pouco e rodar a cidade inteira e fazer uma bagunça todos os outros. Não seria eficiente. E esse é o problema que a gente tem que resolver. E vamos ver como a gente faz isso lá no Colab. Então, de volta aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, o Colab. Já tem uma sequência de passos aqui para a gente poder baixar o nosso projeto e ter tudo já disponível para a gente poder usar. Eu vou executar um por um aqui mostrando para vocês o que acontece. A primeira coisa que a gente precisa é clonar o projeto, então o repositório. Já tem esse link aqui do repositório, mas vocês podem procurar fazer uma busca na internet se quiserem também. E o comando, desculpa, o comando óbvio que vocês já devem conhecer para baixar coisas é o git clone. Como isso é um comando do Linux, não é um comando de Python, a gente coloca exclamação antes. Então ele já foi baixado. Uma vez baixado, ele vai estar dentro de. A gente já estava nessa pasta content, como vocês viram com o pwd de antes. Vai ser baixado dentro da pasta logbuddy. Então a gente tem que acessar essa página, essa pasta, desculpa. E aqui dentro a gente tem esses arquivos aqui, que é mais ou menos a mesma estrutura que eu tinha mostrado para vocês antes. Então, uma vez com tudo baixado, a gente precisa instalar as dependências do projeto. E esses comandos parecem um pouco demais para quem está acostumado com o pip install required, mas falando bem rapidamente, a gente não usa o pip, a gente usa um comando do Python, uma função do Python que chama poetry para gerenciar as dependências, só que o Colab não funciona muito bem com eles. Então a gente precisa primeiro instalá-las com o poetry para depois exportar um arquivo de requires para finalmente instalar com o pip. Então isso demora um pouquinho mais. Mas, enfim, vocês não precisam entender tudo que está acontecendo aqui. E enquanto isso aqui vai instalando, depois que isso aqui finalizar, a gente pode depois rodar os testes automatizados para verificar que tudo aconteceu. Observa aqui que eu apertei Ctrl Enter, mas como a execução anterior não acabou, isso aqui vai para uma fila e ele vai ser executado assim que ela finalizar. E enquanto isso aqui vai baixando e ele vai tentando rodar os testes, a gente vai ter as duas últimas etapas que vão ser de baixar aqueles dados, que vão ser de baixar os dados, como eu tinha mostrado lá na outra imagem. Então a gente pode colocar também isso aqui na fila, para no final a gente verificar que essa pasta agora não está vazia. Isso aqui pode levar um certo tempo, então eu vou pausar aqui, assim que finalizar eu já volto. Tá? Tô de volta, ele terminou tudo, ele fez bastante coisa. A saída de vocês deve parecer com isso aqui. Se vocês forem olhar tudo, se aparecer algum desses erros, alguma coisa, ou alguns warnings, não se preocupa não, tá, gente? Desde que isso provavelmente é consequência dessa combinação de comandos aqui, mas desde que os testes passem, então tá tudo ok pra gente continuar executando. Isso aqui aconteceu depois disso a gente conseguiu baixar todos os dados. E finalmente, se a gente for olhar dentro da nossa pasta data, vai ter essas outras duas subpastas aqui. Da mesma forma que eu mostrei, a gente pode ignorar essa daqui e tratar só com essa primeira. Eu recomendo que vocês brinquem aqui um pouco para se familiarizarem com essa pasta e verificar que ela realmente se parece com aquela estrutura que eu tinha mostrado antes. Então, com o projeto baixado e pronto para poder ser usado, por sinal, a gente vai repetir esses passos nas outras aulas, mas isso aqui vai estar bem mais concentrado num comando só, para vocês não se preocuparem, tá, gente? Então, por isso que eu disse que, na pior das hipóteses, vocês podem só passar isso aqui como se fosse uma caixa preta de que baixa projeto. Então vamos começar nos familiarizando um pouco com o repositório, fora aquilo que eu já passei. Vamos começar carregando uma instância que está aqui tá nessa célula aqui.
Se vocês se lembrarem daquilo que eu falei antes, esse é o caminho todo que a gente está usando para percorrer. A pasta data, dentro dela aquela primeira pasta que a gente usa. Dentro disso a região do Belém do Pará, número 0. Então a gente está buscando basicamente uma instância que corresponda a dados de entrega na região do Belém do Pará, da sub-região 0, no 91º dia. Então com isso, só que isso é um arquivo JSON, a gente precisa importar isso no formato que o Python consiga ler, né? Para isso a gente já tem uma função, a gente tem uma classe que se chama CVRP Instance, dentro do módulo types, lá dentro do logbud. Isso daqui essa classe é basicamente uma estrutura de dados para esses, é uma estrutura para esses dados que estão aqui. Então a gente pode usar essa função mágica que importa esses dados desse arquivo, que importa os dados dado um arquivo, tá num caminho na verdade, e retorna para a gente esse problem aqui. Isso é um objeto da classe CVRP Instance que tem algumas propriedades, como a gente está vendo. Tem isso tudo aqui. Como a gente está vendo, não é que eu passei muito rápido, mas vamos detalhar um pouco mais. Essa classe ela tem essas seguintes propriedades. Ela tem um nome, indicando sei lá, o nome dessa instância, por exemplo, a região a que ela pertence, um ponto de origem, que é o ponto de partida dele, a capacidade de cada veículo para poder transportar todas essas entregas, e uma outra variável que chama deliveries, que são as entregas, que ela por si só é uma lista de outras de uma outra classe. Então vamos ver alguma dessas propriedades como a gente já está mostrando aqui. Opa, vamos executar isso. Então, por exemplo, essa variável vehicle capacity aqui mostra a capacidade de cada veículo, no caso aqui é 180. Esse origin é o ponto de partida, então ele é uma classe, ele é um outro objeto dessa classe point, que tem tem outras duas propriedades, que são as coordenadas dela, longitude e latitude. E essa deliveries, como eu falei, é uma lista tem as entregas. Então, como é uma lista, a gente pode buscar, por exemplo, o tamanho dela para verificar quantas entregas tem nessa instância, que no caso aqui seria 297. Então, vamos analisar então agora um pouquinho mais de detalhe essas entregas. Vamos pegar a primeira delas aqui. Todas elas vão seguir a mesma estrutura. Ela a gente já consegue ver tudo de uma vez aqui. Ela é um objeto da classe delivery que tem um identificador, que é basicamente mostra um identificador dessa entrega, um identificador único. Ela tem uma outra variável, uma outra propriedade que chama point, que dá as coordenadas dessa entrega, e uma outra variável e uma outra propriedade size que determina o tamanho dessa entrega. Vocês podem entender como se fosse, por exemplo, o peso dela, ou volume, alguma coisa assim. Se a gente for entregar isso por carro ou por moto, a gente precisa saber esse tamanho para ver se ela vai caber ou não, claro. E aí, uma vez com essa estrutura baixada, que a gente vai tratar muito aqui nesse desafio, que é esse problem, a gente já consegue fazer algumas coisas interessantes que já estão preparadas já no repositório. Uma delas é, por exemplo, plotar esses dados para a gente ver com o que a gente está lidando. Então, se a gente importar essa função aqui do módulo plotting, do módulo plot instance, então essa função plot, CVRP instance, sim, esse é meu inglês misturando com o português, já peço perdão. Se a gente simplesmente rodar essa função, a gente vai ter esse resultado aqui. Isso é um mapa que a gente pode interagir com ele. Então dá para dar zoom, dá para voltar. E aí já dá para ter ideia do que está acontecendo. Esse ponto vermelho é o nosso ponto de partida e esses azuis são todas as entregas que têm que ser organizadas em rotas. O problema até aqui é bem aberto, tá, gente? Mas como resolver é o que a gente vai partir para, é o que a gente vai tentar fazer agora. Isso é um problema que a gente vai entrar com mais detalhe nas próximas aulas, tá? E, por sinal, é um problema que existe, que é bem estudado já na literatura. Então, por isso, a gente já tem dentro desse repositório alguns algoritmos preparados para resolver isso aqui. Vocês não precisam se aprofundar neles, mas a gente vai usar um deles aqui para poder criar essas rotas e ver o que acontece. Então, para isso, vamos rodar essa outra célula de código aqui e ver o que acontece. Enquanto isso aqui está rodando, a gente está fazendo o seguinte. Desse caminho eu já estou importando um solver que se chama LKH3. Vocês não precisam conhecer essa sigla também, mas só entendam como se fosse um algoritmo que resolve esse problema, que pega todas essas entregas e agrupa,
pega outras informações, como capacidade dos veículos, e agrupa eles em rotas. Do mesmo jeito que é exatamente a solução que a gente precisa. E esse LKH, para esse LKH, a gente passa algumas propriedades. No caso aqui, a gente está passando este endereço aqui, que é para que ele organize bem essas rotas para que ele organize bem esses pedidos em rotas, a gente precisa saber a distância entre um e o outro. E para fazer esse cálculo, a gente usa um serviço que se chama OSRM, que é a sigla para Open Source Routing Machine, que é um serviço como se fosse o Google que dá a distância de um ponto até o outro. Então, sabe quando vocês copiam, colocam um endereço lá no Google Maps, por exemplo, de para, ele faz isso daqui, só que automaticamente para cada um daqueles pedidos. E organizando isso tudo aqui, a gente chama essa função, esse método solve, passa o problema que tem que ser resolvido, no caso é aquele nosso problem definido lá em cima, e esses parâmetros ele vai retornar para a gente um outro objeto dessa classe CVRP Solution. Um outro objeto de uma outra classe, da mesma forma que a gente tem aquela classe CVRP Instance, que foi definida lá em cima, a gente também é a classe CVRP Solution. E ela tem tudo que a gente precisa para solução desse problema, que no caso seriam as rotas. O que a gente precisa então, ela tem um nome, que seria o nome desse problema, que é o mesmo nome da variável de entrada, que é o problem. E essa outra variável, essa outra propriedade que chama vehicles. Isso aqui é uma lista de rotas. Dá para entender até aqui, isso até o momento. Então, essas rotas são, que no caso aqui são da classe CVRP Solution Vehicle, é uma outra lista, na verdade é um outro objeto com essa outra estrutura aqui. Ele vai ter um ponto de partida e todas as entregas que são feitas nessa rota. Aqui essas entregas são feitas na ordem que elas realmente acontecem. Então, só para exemplificar, o que que a gente vamos pegar? A gente tem essa variável solution. Vamos ver algumas propriedades dela. No caso aqui a gente tem, por exemplo, essa vehicles, que é, como eu mostrei para vocês, é uma lista com quantidade de rotas, então o tamanho dela vai ser exatamente a quantidade de rotas que a gente precisou. No meu caso aqui, eu precisei de 10 veículos, mas na execução de vocês pode ser que vocês tenham um número diferente, não se preocupem com isso. E dada essa solução, a gente pode fazer... Claro que só a gente pode ver ela aqui já, só que isso aqui é um pouco demais para tentar tirar alguma conclusão, então a gente pode usar já funções apropriadas no repositório para poder ter um pouco mais de detalhe. Então, uma delas é, do mesmo jeito que a gente pode plotar a nossa instância, a gente pode plotar a nossa solução com essa outra função. Então, fazendo isso, a gente tem esse resultado aqui. Isso daqui, cada uma dessas linhas de uma cor é uma rota seguida por esse veículo. Então, por exemplo, essa rota rosa, se a gente der um zoom aqui, ela partiu do nosso ponto de origem, ela parou aqui, entregou um pacote aqui, entregou um pedido aqui, depois subiu, entregou um outro pedido por aqui, e foi entregando outros. Em cada uma dessas linhas como se fosse uma aresta de um ponto até o outro. Então ela fez todo esse caminho aqui grande até voltar no nosso ponto de partida. Algumas rotas vão ser maiores que as outras e isso é normal mesmo. Claro, essa visualização pode não ser muito interessante aqui pra gente, porque a gente tem ruas e aqui parece que o veículo tá voando. Então, para isso, a gente tem uma outra função aqui também, que é essa outra que ela plota as mesmas rotas, ela plota a mesma solução, só que agora na rua. Então, a gente já tem uma coisa um pouquinho melhor. Ainda não é perfeito, mas é melhor. Então, essa mesma rota rosa saiu desse ponto de partida, entregou um pedido aqui, depois andou essa rua. Parece que ela entrou no meio das casas primeiro, mas isso aqui ainda é melhor do que antes. Entregou um outro pedido aqui, depois mais um aqui, depois outro e por aí vai. Mas na maior parte dos casos, isso aqui pode ser mais interessante para vocês. A gente tem essas duas aqui de qualquer forma, para que ao longo do curso a gente vai, em alguns momentos, uma pode ser mais interessante que a outra. E finalmente, até o momento a gente está vendo as nossas rotas como solução desse algoritmo. A gente pode também fazer outra coisa como avaliar essa solução. Então, essa última função aqui que a gente importou, ela faz algumas coisas. Ela vê se essa rota está certa, quer dizer, se ela está entregando todos os nossos pedidos, e no final das contas ela entrega a distância total dela em quilômetros. Então,
todos os nossos veículos aqui percorreram 550 quilômetros. Então, pode dar uma olhada nisso aqui. Não precisa entender tudo de primeiro ainda, tá? Isso aqui é mais só para vocês terem já uma primeira noção, ter um primeiro contato já com esse problema. É, então, agora que vocês já tiveram um primeiro contato com o nosso repositório e com o que dá para fazer com ele, eu posso enunciar, mesmo que informalmente, qual que vai ser o desafio desse curso. É uma nuance, assim, uma minúcia significativa de diferença para o que a gente apresentou antes é que no nosso problema, antes a gente já tinha acesso a todos os pedidos que deveriam ser agrupados, que deveriam ser organizados em rotas. O problema é que na prática, na vida de uma empresa grande, a gente não tem essa informação tão fácil. Na pior, na verdade, a gente tem, por exemplo, um galpão esperando chegarem caminhões com esses pedidos e a gente não sabe, às vezes, quais pedidos vão chegar, ou mesmo que sabe, a gente não sabe o momento em que isso vai acontecer. E tem alguns pedidos que têm que ser entregues em determinadas datas, e mesmo assim a gente não faria sentido a gente ficar esperando todos os outros chegarem, deixar uma galera de veículos lá ou de pedidos parados só pra gente ter informação de todo mundo para finalmente rodar um algoritmo que nem da outra aula. E além disso ainda, pode ser que o nosso galpão nem suporte toda essa demanda. Então, no fim das contas, o que que a gente precisa? O nosso desafio vai ser deixar isso um pouco mais prático. Então, a gente vai precisar de um método, um framework ou alguma abordagem que vai receber um pacote, um pedido, seja lá o que for. A gente vai ter é como se estivesse no galpão, ele vai receber um pedido e ele já vai organizá-lo para algum veículo assim que ele chegar. Isso é um problema assim, um pouco mais complicado, um pouco bem mais complicado, porque a gente não tem informação de todo mundo ainda. Vocês vão ter mais detalhe ao longo do curso sobre como isso é mais complicado. Mas para essa primeira aula, acho que vale a pena a gente tentar resolver isso aqui de uma forma bem simples. A gente vai usar um algoritmo ingênuo que ele funciona assim. Imagina que a gente está no galpão, tem um monte de veículo lá disponível e os pedidos vão chegando. O que a gente faz? Coloca tudo no primeiro veículo que tiver disponível. Por exemplo, chegou o vermelho, coloca no primeiro veículo. Chegou o azul e o verde, coloca depois no segundo. E repete isso até que o veículo esteja cheio. Por exemplo, vamos supor que encheu aqui, passa a colocar no próximo. E vai repetindo esse processo. Esse é o nosso algoritmo ingênuo. E é isso que a gente vai implementar nessa aula, só para vocês já terem um primeiro contato com o desafio. Esse é um algoritmo possível de ser implementado, mas eu acho que só de apresentar aqui, talvez algum de vocês já tenham alguma noção do quão ruim, quais problemas ele pode ter. E a gente vai olhar isso com mais detalhe. Então vamos ver como implementar ele lá agora. Aqui no Colab, esse aqui é um código bem simples implementando aquela ideia que eu tinha apresentado agora há pouco. Então, eu já vou até deixar ele executando. O que está acontecendo aqui é o seguinte: o que esse algoritmo aqui faz é, a gente inicializa uma lista com todos os veículos, né, com todas as entregas, e depois inicializa uma só com um dos veículos. E aí a gente itera em todas as entregas para simular elas chegando aos poucos. Para cada uma delas, a gente calcula se a gente vê se cabe essa entrega nesse veículo que a gente tem atualmente. Se couber, coloca ela lá e repete esse processo. Se não couber, a gente finaliza esse veículo. No caso que construir isso aqui é só uma função para a gente construir uma rota no formato certo. Coloca esse veículo na nossa lista de veículos e inicializa um novo com essa entrega. E o processo é simplesmente esse. E no final das contas, caso tenha sobrado um veículo que não tenha enchido completamente, a gente constrói também uma rota para ele. E agrupa aqui. No final das contas, a gente retorna uma solução. E é basicamente isso aí. Vocês podem dar uma olhada depois na implementação com mais detalhes, mas em alto nível é isso que a gente resolve. Então, uma vez que eu executei essa célula aqui, a gente pode rodar o algoritmo agora para o mesmo problema de antes. Foi até bem rápido. E essa é a nossa solução. Só daqui não dá para saber se é boa ou se é ruim. Então, vamos plotar ela usando o mesmo código que a gente usou de antes. Então, esse aqui é o nosso resultado. Até o momento, parece que está tudo mais ou menos sob controle, exceto aqui.
Tipo, tá meio bagunçado, mas sob controle. A gente entregou tudo. Parece que, por exemplo, nessa rota marrom aqui, a gente está percorrendo, indo e voltando em alguns momentos. Mas só assim é um pouco difícil de ver, porque a ida e a volta, ela sobrepõe. Para isso, nesse caso, pode ser mais interessante a gente usar outra visualização que mostra só as arestas. E o resultado é essa coisa horrorosa aqui. Olha só essa rota amarela, por exemplo, o tanto de zigue-zague que a gente acabou fazendo. Isso aqui é mais ou menos esperado, mesma coisa com as outras. Isso é uma coisa mais ou menos esperada porque a gente não tá nem aí para onde que tal pedido tá indo. A gente simplesmente coloca no primeiro veículo e pronto. Esse é o negócio. E essa é a consequência desse nosso ato, desse nosso algoritmo extremamente não muito interessante. Olha só essa rota amarela, o tanto que ela roda grande parte da cidade ainda. E se a gente calcular a distância total percorrida por isso aqui, a gente vai ver que primeiro o nosso algoritmo retorna ele é factível, ele entrega todos os pedidos, senão isso aqui teria dado um erro. E a nossa rota tem um total de 1.366 quilômetros. Se a gente comparar isso aqui com o algoritmo lá de cima, é quase que 3 vezes pior. E é o mesmo problema. Então, esse é o preço que a gente paga por não ter informação completa e por usar um algoritmo tão horrível assim quando a gente propôs. Mas bem simples, pelo menos para começar. Bom, gente, essa é a visão, esse é o desafio. E nessa aula a gente viu basicamente tudo que precisaria para esse curso. Se isso eu acredito que essa aula pode ter parecido um tanto assim demais, um tanto muito concentrada, mas o principal aqui é só a gente já ter é só que vocês tenham um primeiro contato com tanto com o nosso ambiente de desenvolvimento quanto com o repositório e com o desafio. À medida que nas próximas etapas a gente vai retomar tudo isso aqui, só que entrando com um pouco mais de detalhes para que vocês voltem no final do curso já capazes de entender tudo que a gente fez com muito mais detalhes e capazes de desenvolver um algoritmo muito melhor do que essa coisa horrorosa que eu apresentei para vocês aqui. Bem, então, gente, é isso aí. Tem os exercícios para vocês praticarem. Então, boa sorte para vocês e bem-vindos ao curso de novo.